Fala, amigão síndico! Fala, minha amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energias positivas aí para todo mundo. Começando mais uma live aqui hoje. O papo é muito bacana, nosso quadro de síndico para síndico. Vou receber aqui meu grande amigo Rogério Gouveia. Ele que é do canal, né? De repente síndico. Então hoje o papo vai ser muito bacana, nosso quadro de síndico para síndico. Já tá aqui meu amigo Sérgio. Já pode mandar um convite aí, Sérgio, para poder bater esse papo bacana, maravilhoso. Eu convido você a pegar o aviãozinho, já mandar aí pro síndico do seu condomínio, pra síndica. Vem pra cá que o papo é muito legal, de síndico pra síndico, hoje com meu amigo Sérgio Gouveia. O papo vai ser muito legal aqui na nossa live hoje, como sempre, né, pessoal? Vamos chegando aí, já mandando aí seu joinha aí, já vai mandando e vai compartilhando essa live aí para todos os amigos síndicos do condominial, porque o papo hoje é muito legal com meu amigo aí do canal De Repente Síndico, Sérgio Gouveia, um cara espetacular, tem uma experiência muito ímpar aí para nos passar muito conselho, muito insight. O papo vai ser muito bacana, meu jovem, vem para cá. Vamos que vamos! 5, 4, 3, 2, 1. Moleque! Fala, meu jovem! Boa noite, tudo bem? Tudo maravilha. O jovem é por sua causa, por sua conta aí. Todos nós somos jovens, meu amigo Com certeza. Sérgio. E aí, Salvador, né? Salvador, Bahia, meu amigo. Terra do verão permanente aqui. Já estou derretendo aqui. Bom demais, cara. Primeiramente, quero agradecer aí a disposição de bater esse papo, nosso quadro de síndico para síndico. Ô, Sérgio, então vamos lá. Como é que surgiu De Repente Síndico? A sua história foi assim? Para se tornar síndico? Estava lá, alguém, ó, bota o Sérgio aí, ó. Parece que é um cara bacana. Rapaz, a minha história... Assim, o próprio nome De Repente Síndico, ele já meio que resume como foi a história, né? Que eu imagino que é a história de muitos síndicos, né? Que vão numa reunião de condomínio sem esperar voltar de lá síndicos e volta com essa surpresinha debaixo do braço. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Só que eu fui numa assembleia que foi uma espécie de filme de terror, né? Onde ela começou dizendo, olha, nós estamos com dívida, estamos com inadimplência, estamos com defeitos construtivos, estamos com problemas de manutenção, tem um morador antissocial, tem um problema no INSS, e agora que já exaurimos a pauta, vamos à votação para o novo síndico. Mas pelo menos ela avisou, né? Eu não posso dizer que fui enganado, né? Eu sabia o que estava me esperando, sabia exatamente o que estava me esperando. Mas não é fácil não, cara. Ô Sérgio, mas lá você tomou a decisão de se tornar síndico? Ou foi o pessoal que estava assim, bota o Sérgio, coloca o Sérgio, ou você que tomou essa decisão lá na hora? Eu tomei a decisão, eu não posso culpar ninguém não, tá? Eu tomei a decisão porque eu vi claramente que não tinha ninguém ali, era um condomínio pequeno, não tinha ninguém ali que tivesse nem disposição, nem que me parecesse ter preparo para lidar com aquele caos, um monte de problemas. E não eram coisas simples, era um acúmulo de coisas, né? E, assim, você muito bem, o síndico já experiente, você sabe, né, que a adesão das pessoas a uma assembleia é uma pequena porcentagem do número de moradores. Quando você está num condomínio pequeno, no caso tinha 12 casas, pô, uma reunião, uma assembleia de um total de 12, vão quantos? 3, 4. Aí quando eu olhei ali, eu falei, bom, os que não estão aqui não estão nem aí, né? Não estão nem aí, nem vem chegando, não tem o menor interesse. E aqueles que estão presentes, eles não me parecem ter a pegada para lidar com esses problemas, né? Então, eu preciso fazer alguma coisa para poder preservar meu patrimônio e minha qualidade de vida, minha família e tudo mais. A gente já estava naquele estado, Tiagão, que os condôminos começam a perder a esperança, meio, dane-se, deixa para lá, não vai dar em nada mesmo, entendeu? Vai ser essa enrolação por mais não sei pagar a conta, né? Sabe? Já tinham jogado a toalha. Aí eu falei, não, cara, eu acho que, assim, com a formação que eu tenho, as ferramentas que eu tenho, eu acho que eu posso ajudar, né? Nunca fui síndico na vida, mas para tudo tem uma primeira vez, então vamos ver no que dá. E aí eu fui para casa, assim, refletindo o que eu ia fazer, né? Que eu falei, meu Deus, tem vários problemas aqui que eu nunca lidei antes, assim, não sei como é que faz, mas eu vou aprender. E esse é um dos grandes lances que eu acho, né? Que é muito importante. As pessoas que estão pensando em ser síndicos ou que acabaram de assumir a posição de síndico,
refletirem também sobre os ganhos que tem pelo fato de você assumir essa função. Se você é forçado a aprender muita coisa útil para a sua vida pessoal, né? Principalmente aqueles que tendem a fazer da gestão do condomínio a extensão da própria casa. Você é forçado a entrar numa formalidade um pouco maior, de conhecer um pouco mais dos processos contábeis, fiscais, uma série de coisas, que se você tiver disposto a abrir sua cabeça e aprender, você absorve isso para sua vida pessoal e tem muitos ganhos também. É isso que eu penso. Cara, bacana, e você falou muita coisa interessante. Até mandar um abraço para nossa amiga aí em comum, a Cristiane Rumão, né? Sempre tá comigo lá na rádio, Agência Condominial. E ela falou uma coisa, até falei na semana, segunda-feira, que eu vi isso no dia, lá na Assembleia de semana, para síndico, né? E aí se fala síndico profissional, síndico orgânico. Eu acho que a palavra correta é o que ela falou, que ela fala é gestor. Né? O condomínio precisa de um gestor. Independente se ele é dentro do condomínio ou fora do condomínio. Como você falou, muita coisa legal. Você já tinha conhecimento, tinha ferramenta, né? Sabia mais ou menos como lidar. Eu acho que muitas vezes o condomínio ele peca por isso. Ele fica preso, tem que ser alguém do condomínio. Mas tem que ser alguém preparado. Porque se chegou nesse estado, faltou o quê? Uma gestão ali, né? E aí eles vão lá repetindo o mesmo processo. Eles ficam meio cabreiros quando a gente fala assim, você é síndico profissional, então você fica... Eu nessa assembleia que eu corri mesmo, né? Já tava assim, a gente já sente que vai ser alguém morador, porque foi uma bagunça, já foi tendenciando, né? E uma pessoa perguntou para mim assim, quantos condomínios você administra? Eu falei, administro 5. Ah, mas aqui é 300 unidades. Foi mais de juntar os 5, dá mais que os 300 aqui que vocês têm. Aí eu virei pro cara e falei assim, engraçado, por que você não fez essa mesma pergunta para os 2 caras que eram morador tá concorrendo? Porque eu entendi que para você, se o cara tem uma experiência com condomínio com 300 unidades, né? Então, assim, você vê que é só para desqualificar. Eles não fazem aquela reflexão de pensar. Também é o seguinte, eu acho que a causa tem sido das administradoras, tem que organizar melhor esse processo de seleção. Esse negócio de 5 minutos já não dá mais, 10 minutos não dá para você escolher alguém para gerir seu patrimônio, né? E eu vejo que muitas vezes eu vou nas assembleias, eles repetem isso. Já, eles não entendem que o condomínio está um buraco, uma merda, vamos dizer assim, por falta de gestão. Aí vai lá, bota alguém que não tem conhecimento, não tem ferramenta, não tem experiência, como é que você vai te ajudar desse jeito, né? E eles não fazem essa reflexão. E eu acho que hoje, que bacana que o mundo condominial está tendo essa visão que precisa de gestores, né? Pessoas qualificadas, treinadas, para exatamente não sofrer e ajudar o condomínio ali a alcançar seu objetivo, que talvez é melhorar o ambiente de vida das pessoas, a melhorar, né, o patrimônio das pessoas também, né? Exatamente isso. Um dos motivos, o principal motivo, na verdade, pelo qual eu me lancei nessa empreitada, né, de abrir o canal do De Repente Síndico, depois um canal no YouTube também, com aulas gratuitas e tudo mais, depois um curso online, enfim, todo o ecossistema que eu criei, ele nasceu de algumas constatações. E eu vou dar alguns números aqui, não sei se todo mundo que está nos assistindo já conhece, tá? E esses são números oficiais, tá? Em torno de 68 milhões de pessoas... Pera. Momento informativo condominial. 8 milhões de pessoas nessa lá. Olha a resposta. 9 milhões. Tá só subindo aqui, ó. Fica à vontade agora. Soem as trombetas. Rufem os tambores. Lá vem o número. Isso é tique nervoso de administrador, não tem jeito. Então, olha só que interessante isso. Em torno de 68 milhões de pessoas no Brasil moram em condomínios. Tá? E esses 68 milhões de pessoas que moram em condomínios são administrados por 421 mil síndicos. Desses 421 mil síndicos, em torno de 72% são síndicos moradores. Isso dá 303 mil pessoas que estão administrando condomínios sem ser síndicos profissionais. Beleza. Desses 303 mil síndicos moradores, 66%, ou seja, 200 mil, nunca, jamais tiveram formação ou experiência em administração, em finanças, ou em contabilidade, ou na área jurídica, ou nada que possa ajudar na gestão do condomínio. E aí vem uma constatação ainda mais estarrecedora, que assim, essas pessoas, o montante de pessoas que está sendo gerida por síndicos que não têm o preparo, não têm a competência
ainda não tem, não é que elas são incompetentes, mas elas ainda não estão prontas para gerir de uma forma adequada, profissional, é de 37 milhões e 400 mil pessoas. Esse é o montante de pessoas que está sob a liderança de síndicos despreparados. E essa galera, tá sentado? Essa galera que não tem preparo, eles movimentam por ano 165 bilhões de reais. E aí, eu decidi um pouco mais fundo e comecei a fazer uma pesquisa própria. O que eu queria saber é o seguinte: ok, já entendi que tem uma massa gigantesca de pessoas que não estão preparadas para fazer isso, mas eu queria entender como é que elas chegaram, como é que elas, assim, Se no momento que tornaram elas disseram, assim. ok, top ser síndico, qual era o cenário? O que estava acontecendo? Aí eu perguntei o seguinte, a minha pesquisa. É, quando você assumiu a sindicatura, como você encontrou a administração do condomínio? Documentos, contas, CNPJ, convenção, tipo, como é que você encontrou isso daí? Aí, mais de 60% disseram assim, ou o caos completo, ou totalmente desorganizado. 62%. Então, vamos construindo aqui junto, tá? Nós temos 200 mil síndicos que não têm nenhuma formação acadêmica, nem experiência em administração, finanças, contabilidade, nada, e que herdaram uma gestão caótica. Beleza. Aí vem a próxima pergunta. Quando você assumiu, chega a dar um desespero. Quando você assumiu, houve transição? Assim, o síndico anterior, ele te passou as coisas, te ajudou, enfim, teve. Como é que foi a transição? Pega aí. 67% não. Então vamos continuar a construção. 200 mil pessoas não têm preparo, herdaram o caos e não têm ajuda. E Mas aí é eu isso falei, mesmo. mais uma pergunta. Esses síndicos que não ajudaram na transição, se você precisar deles ao longo da sua sindicatura, para tirar a dúvida, pegar um documento, você pode contar com eles? 57% não. Então, Tiagão, o que eu quero dizer é o seguinte: eu que sou administrador, que faço conta, que analiso o número, que mensuro, que faço, que aconteça. Quando eu olhei isso daí, eu falei, cara, é assim, eu tenho, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito aqui, eu preciso ajudar essa galera. Porque é uma massa muito grande de pessoas que é responsável por uma massa 162 vezes maior que a média de condôminos que está sob a administração de um síndico no Brasil, isso é uma média oficial. Né? São mais de 37 milhões de pessoas que estão à deriva. À deriva. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tive experiências de sucesso, né? Eu trouxe a minha bagagem corporativa para dentro dos mundos do condomínio e apliquei ferramentas de administração de finanças que trouxeram resultados. Então, eu preciso compartilhar isso com as pessoas para que a gente consiga ter um impacto, como é que se diz, uma onda positiva de compartilhamento desses conhecimentos, porque no fim das contas, irmão, é assim, a gente não está falando só de condomínio, a gente está falando do nosso país. Vamos lá? Se você consegue fazer uma contribuição que impacta literalmente milhões de pessoas, e meu alvo é esse, tá? Impactar positivamente milhões de pessoas, fazer a diferença na vida delas, essa é a contribuição mais eficaz que você pode fazer para o seu país. Muito mais do que ficar postando coisa política nas suas redes sociais, ou brigando com o vizinho, com não sei o quê. Faz a tua parte. E daí surgiu, de repente, síndico. Né? Eu comecei colocando assim, postagens curtas para que os síndicos que são moradores, aos poucos, vão se aculturando. Aos poucos eles vão recebendo pequenas doses diárias que vão formando na cabeça dela. Falou, irmão, você tem responsabilidade civil e criminal, você sabia disso? Opa, olha, tem essa lei aqui, olha, tem essa forma de você abordar, olha, você tem que observar essa lei aqui, olha, tem a prestação de contas. E eu fiquei bastante surpreso com o retorno. Fiquei bastante surpreso com o retorno. O meu perfil, ele
começou em fevereiro desse ano. Eu tenho 8 meses dentro desse mundo. Antes era um síndico morador, quietinho lá na minha e tal. E quando eu comecei a compartilhar, eu recebi muito retorno dessas pessoas, né? Muito agradecimento, porque o que nós sabemos, cara, só tem valor quando compartilhado. Então, a minha pegada é essa daí. O Sérgio, assim, parabéns, cara, parabéns, né? Porque assim, quem eu vou conversar, eu stalkeio, né? Vou lá, eu olho, cara, o trabalho é muito bem realizado, muito simples, criativo, coisa direta e reta, porque eu acho que o simples precisa dessa solução. Ele não precisa saber do contexto, é lógico que é bacana, quem tem tempo, lê a lei, vê como é que funciona, ir lá nos julgados, mas ali já resolve a situação do cara, tira, né? Do cara ali, eu tô com um sufoco aqui, e, pô, já tira ali aquela sana dúvida da pessoa. Então, assim, um trabalho muito bem realizado, já convido depois, quem vai assistir posteriormente no YouTube, nas redes sociais, bota aí, De Repente Síndico, que é um Instagram maravilhoso, tem um canal no YouTube, tem um livro também, que eu estava com meu amigo aqui, tudinho, cavei tudinho aqui, não falar tudo isso hoje. E, ô, Sérgio, é o que eu falo, quando surgiu esse projeto aqui, é o de síndico para síndico, a gente tem que trocar ideia. Porque nós falamos, tem uma experiência, eu também vim do mundo empresarial, sou formado em administração. Então, assim, eu trouxe, por exemplo, para mim, eu faço todos os meus caminhos, faço relatórios. Todo mundo fala assim, caraca, que massa! Eu falo, cara, é a coisa mais simples do mundo, porque é só o PowerPoint, né? Eu falo, é só. Então, assim, e é um dever nosso levar a informação, né? E às vezes eu fico triste, porque eu fico vendo tanta briga entre síndicos, aquela arrogância. Eu falo, cara, a solução do seu problema está no condomínio do lado. Porque às vezes o cara fez uma obra, o cara tem uma experiência de transição, então a gente tem que se unir mais, entender que estamos um para ajudar o outro. Você acabou de falar aí, pô, milhares e milhares de condomínios, a gente não dá conta. A verdade é essa. Então, assim, se a gente se unir e entender que um está ajudando o outro, é bom para todo mundo. Porque quando dá errado, o cara não vai falar, é o Pedro, é o Tiago, falar, é o síndico profissional. Né? Ele não vai falar o nome daquela pessoa que cometeu um trabalho errado. Né? Então, assim, quando dá certo também, é bom para todo mundo. O cara fala, pô, síndico profissional é bom mesmo. Ó. O cara faz um trabalho bacana aqui e vice-versa. Né? E é bom também ressaltar, gente, que o bom trabalho parte do síndico profissional, que tem mais estudo, e para o síndico morador também. Né? Você basta ele querer adquirir conhecimento. Por isso que eu achei bacana e vinha refletindo que a minha Cristiane fala, gestão. Eu preciso de um gestor, independente se é dentro ou fora. E gestão você pode adquirir, né? Você pode ir atrás de conhecimento. Isso. Tem o seu canal, tem o nosso canal, tem vários canais hoje, programa. Hoje, graças a Deus, tem um boom de informações aí. É só você escolher e criar. Igual eu falo, a nossa texto condominial tem duas metas. Uma é fazer o sítio, uma meta é o sítio ter mais noites tranquilas de sono. Através de duas coisas, meu jovem. Uma, adquirir conhecimento, e a segunda, criar vergonha na cara e começar a praticar as coisas que você vem aprendendo, tá? Pronto, então, assim, e acho que é muito isso, a palavra é gestão, né? A gente elevar esse nível de qualidade através da gestão. Mas você acha, Sérgio, que a situação que tá, porque os moradores estão nem aí, ou porque o síndico também não está aí? Às vezes eu percebo que o síndico, a maioria, não está nem aí, não quer aprender nada, vai tocando o barco. Eu vejo um fenômeno interessante, Tiagão, que acho que muito poucas pessoas se dão conta. Para qualquer, eu falei até isso numa live recente, para qualquer profissão que você escolha, você falou que você é administrador. Quando você tomou a decisão de se tornar administrador, a primeira coisa que você fez foi vestibular, entrou na faculdade, sentou lá na sala de aula e aprendeu. Aí você se tornou administrador e depois você se apresentou ao mercado oferecendo seu serviço de administrador. Esse é um caminho óbvio. Só que no caso dos síndicos, é o contrário, por algum motivo que eu desconheço. Mas eu acho que as pessoas já fazem isso meio como, assim, sem nem pensar. Elas assumem o cargo de síndico, sem preparo nenhum, começam a fazer, e pior, não é que elas vão se qualificar depois. Elas, às vezes, alguns poucos, vão buscar essa qualificação. Você falou, por exemplo, da questão de você buscar o exemplo de alguém que está fazendo alguma coisa certa, um síndico próximo, o cara que tem sei lá, assim, um resultado legal, ele está fazendo tem boas práticas lá, enfim, aprender com ele. É válido também, mas eu diria que a grande maioria dos síndicos, ele fica na solidão, tentando acertar de forma empírica, dando cabeçada, se desgastando ao longo desse processo. E no caso do síndico morador é pior ainda, né? Porque ele mora dentro daquele caos que ele mesmo criou. Então, o que acontece? Como é que eu vejo? O síndico, conforme eu descrevi, o síndico morador, conforme eu descrevi, ele vem sem preparo, ele herda o caos, ele não conta com a ajuda do síndico anterior, que muitas vezes não é uma boa referência, porque muitas vezes
esse síndico anterior também não fazia um bom trabalho, mas ele é a única referência que ele tem, então ele copia, ele mantém aquele mesmo padrão. Então, entra ano, sai ano, não há mudanças efetivas dentro do condomínio. E quem vai sofrendo com isso é o condomínio. Ele vai degradando, ele vai se acabando. E as pessoas vão meio que desistindo. Porque entra ano, sai ano, está sempre ali, é aquele muro que está todo descascado, todo horroroso, nunca tem dinheiro, não vão fazer. O cano estourou, aí botou um durepox ali naquele... E vai levando, entendeu? E as pessoas vão se acostumando. Eu lembrei agora. Não, vou contar aqui uma história aqui. Uma venda, igual meus amigos advogados aí lá dentro. Hoje mesmo, eu peguei o condomínio até um mês e pouco, né? E eu vi muito cano, o cara dá cano, tá? Ele botou aquelas mantas. Eu falei, cara, isso é serviço de preguiçoso. Por que não cortou logo o cano e fez o serviço, né? Eu falei pro cara, ó, vai lá, todos os canos que tiver com manta, troca pro normal, cara. Porque tem que ser feito. É a forma correta. Isso aqui é serviço 2 vezes, cara. Né? É isso aí. Esteticamente é horrível, não funciona, que aquilo não é feito para isso. E outra coisa, o cara gastou tempo para botar a manta. E quem não gastou tempo cortando o cano e fazendo a emenda correta, cara? Isso que não entra na minha cabeça, sabe? Pois é, muitas vezes... E olha, assim, vou dizer aqui com boa vontade, muitas vezes o síndico mandou fazer isso porque achava que esse era o certo, é a falta de conhecimento. Né? É a bagagem que ele traz. De repente o síndico anterior fazia assim, e eu falei, bom, eu acho que conserta desse jeito. Então ele vai e faz, porque não buscou saber como é que funciona. Mas, Sérgio, outra coisa também que eu acho que pesa muito, talvez nós não, que a gente tem essa carga de tomada de decisão, a gente tem controle emocional. Uma coisa também que o síndico tem que aprender, cara, é dividir conselho fiscal de gestão. Porque tem muito conselho fiscal que só atrapalha. Né? Só atrapalha, quer tomar decisão, e aí tem hora que o cara tem que botar o pé firme. Outra hora que eu falo, peraí, uma coisa é você aconselha. Eu respondo civil criminalmente, então a gestão é minha. Porque eu não posso terceirizar isso. Né? E eu que tomo essa decisão. Ponto final. Entendeu? Mas tem muita gente, por exemplo, como você falou, o cara não tem essa experiência de gestão, de tomar decisão, de pegar a responsabilidade para si, aí vai sendo acuado. O cara não pode. Aqui não sei o quê, aqui não sei o quê. Esse cara ficando acuado. Então, assim, acaba que ele não desenvolve, porque não tem essa experiência. Né, de pressão. Porque condomínio, a gente sabe que condomínio é pressão. Quem é síndico profissional só entra no condomínio quando o barco quase afundando. A verdade é essa. Dificilmente vai estar no condomínio como síndico profissional, vai estar um mar de rosas. Porque muitas vezes aquela gestão que está ruim, eles querem mudar. Então, politicamente também está uma bagunça o condomínio, você tem que chegar e impor a gestão, mostrar clareza, mostrar resultados também, que as pessoas esperam isso da gente, né? Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, gente. Cuidado com o conselho fiscal, mano. O conselho fiscal tem hora que só enche o saco, atrapalha a gestão. E outra coisa, se der ruim, ele fala que é você, tá? E no fim das contas é mesmo, né, cara? Se você disser isso, não tá errado, não. Agora, o lance é que muitas vezes o síndico ele não tem a maturidade ou a firmeza para se impor, né? E alguns posts que eu faço, eu até ensino, assim, dou algumas sugestões de como se portar em algumas situações, né? E uma delas clássica é essa que você está descrevendo, né? O conselho fiscal que bota uma pressão danada, né? E o cara fica meio sem jeito e tal. Aqui é bem simples. Eu digo, olha, eu agradeço muito a colaboração de vocês, vou considerar e depois eu informo qual foi a decisão que eu tomei. Exatamente. Errado o assunto, próximo item da pauta. Porque no fim das contas, a assinatura que vai ter lá é minha. Então, assim, eu vou considerar com muito apreço, com muito respeito, com tudo, mas cada macaco no seu galho. E outra coisa, você está falando assim que é interessante, né? Eu vou em muitas assembleias. Quando eu comecei com um monte de condomínios, eu comecei vendendo assessoria condominial, limpeza e conservação, então eu ia à assembleia direto, né? E o que eu percebia, né? Até depois, agora, quando a gente me procura, que às vezes não é que a pessoa é uma pessoa que gosta de falar, o síndico está roubando, o síndico... Não, às vezes ele não tem conhecimento de gestão. A questão financeira, às vezes a questão de comunicação. No penúltimo condomínio que eu entrei, o pessoal, a síndica tá roubando, não sei o quê, não sei o quê. Eu sentei, fiz o relatório. E aí, qual conclusão você chegou? Faltou conhecimento financeiro. Ela estava comprando mais do que o condomínio poderia pagar. Eu tinha que dividir aqui as prestações para dar um enquadramento na gestão, porque condomínio é o X que você recebe por mês e tem que ficar dentro daquele orçamento. O que faltou para ela é o quê? Coisa de 5 mil, ela pagou de uma vez. Tinha que dividir em 10 vezes. Então, assim, não é que a pessoa é má fé. Ela não tinha conhecimento de gestão. E pior ainda, depois, falei, cara, tem que prestar conta desse período que você estava. Tentei ajudar de todos os jeitos. Acabou que tinha que ir para a justiça, né? E muita gente, tadinho, Thiago. Falei, não, mas é minha obrigação. Ela tem que prestar conta. Não é nada a ver pessoal. Não tem nada a ver pessoal. Você tem que entender que você é um gestor. Você responde, porque você também quer entrar como ser síndico e não esquece disso.
você responde civil criminalmente 5 anos depois. Então não é bem simples, né? Muitas vezes o cara vai, vou. Outras pessoas que eu vi que vai pelo dinheiro, aí quando começa a ter as pancadas, neguinho cobrando, chão de saco, ó, começa a capar o gato. Eu não sabia que era assim, né? Porque tem que ter a principal parte, né, cara? É o controle emocional que você falou aí, na hora de impor, a hora de você ser um pouco mais duro, a hora de você ouvir um pouco mais, mas tem que ter esse controle emocional. E assim, ninguém vem falar, que legal, né? Quando você faz, você fala assim, fez sua parte. Fez mais que obrigação. É bem Pior isso. que tá certo, né? É uma coisa que eu busco ajudar também os síndicos, porque assim, tem umas coisas que a gente prega que são corretas, como por exemplo, você tem que ser um bom líder. Tá, todo mundo vai concordar com isso, é politicamente correto, é bacana falar isso. Mas o que significa ser um bom líder? O que significa você ser firme? Então eu busco ajudar as pessoas dando algumas dicas realmente práticas de como você pode se posicionar em algumas situações clássicas do condomínio, né, da sindicatura. Uma delas, por exemplo, quando você está na assembleia e você é acusado de roubo, enfim, é uma calúnia qualquer, né? Muita gente que não tem essa inteligência emocional que a gente prega que as pessoas precisam ter, elas não sabem como reagir. Aí começa a briga. Como é que você fala isso de mim? E eu ensino. Falei, cara, se você for acusado, se for uma acusação grave, para a assembleia, vira para a pessoa, pergunta seu nome completo, CPF, por gentileza. A pessoa vai dizer, você vira para o secretário e vira, olha, fazer constar em ata que o senhor fulano de tal, CPF tal, acusou o síndico disso, 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 responderá judicialmente por essa acusação. E segue. As pessoas não têm esse... Assim, muitas vezes ela entra na armadilha de entrar no embate, né, do desgaste, da briga, de não sei o quê, e não é por aí. A sua posição tem que ser firme como um líder de algo que precisa acontecer, e dentro das regras do Código Civil, da Você falando Convenção, isso aí, de boas maneiras. isso aí, falando isso, por isso que eu falo sempre, por isso que é importante nós sim estar bem assessorados na questão jurídica. Eu já tive situações da pessoa mandar mensagem para mim só para ver o que eu ia falar, porque ela estava movendo o processo contra o condomínio. E eu sempre falo, tem como me ajudar? Eu falei, cara, eu não posso fazer nada que não esteja na lei. Não é nada pessoal, mas eu tenho que fazer cumprir o que está na lei e na convenção. E a pessoa colocou essa conversa no processo. Só que eu não tinha nada demais do que eu falei. Eu falei, eu não posso fazer nada que não esteja na lei. Eu só posso fazer o que está ali. Então, assim, a gente tem que ter essa cautela no que falar, igual você falou, na forma de expressar, porque já gera, né, um certo temor com o outro, né? Outra coisa importante que eu sempre falo, pessoal, a assembleia, para mim, eu não sei o Sérgio, para mim a assembleia é ato decisório. Ou seja, se conversa antes. Antes, faz reuniões antes, vai amadurecendo, dependendo do que for o tema, se é um tema meio pesado, taxa extra, obra, o que for, faça reuniões antes, vai explicando para as pessoas, para chegar na Assembleia, tomar aquela decisão. Às vezes vira um furdunço a Assembleia, porque falta planejamento antes. Por exemplo, eu fiz obra, quando eu faço obra, eu faço umas 3, 4 reuniões antes da Assembleia, que eu falo, a obra vai ser isso aqui, tá aqui o engenheiro, pergunta para ele, o material vai ser assim, o tempo vai ser assim, a parte financeira vai ser assim, tudo ok? E vai amadurecendo aquela ideia na Assembleia, toma decisão. Mas muitas vezes eu vejo o síndico querendo discutir na Assembleia, coisas de engenharia, coisas que são mais complexas, que tem que ter uma carga de conhecimento maior e específico, aí as pessoas ficam com dúvida de tomar, e aí muitas vezes não tem sucesso naquele item que ele queria, no caso, levar em pauta e aprovar, sabe? A Assembleia, na minha opinião, é sim um local de tomar decisão, de tirar algumas dúvidas, mas a Assembleia, assim, eu penso que a gente tem que buscar, como síndico, fazer com que ela seja a mais sucinta possível. Quanto mais longa for a Assembleia, maior o nível de tensão, de nervosismo, de fome, de vontade de ir ao banheiro, de meu filho está esperando. Começa a subir muito o nível de impaciência. Então ela tem que ser rápida e objetiva. Você fez até um vídeo no meu canal no YouTube dando várias dicas para você economizar pelo menos 1 hora da sua assembleia. Dicas muito práticas e muito simples. Mas eu concordo totalmente contigo. Uma das coisas que eu ensino no meu curso, eu recomendo para todo mundo, é que você busque formar dentro do seu condomínio comitês de pessoas especializadas num assunto sobre o qual você precisa se debruçar. Então, se você tem uma obra, junta aí os engenheiros, os arquitetos que moram no seu condomínio, pessoas que têm interesse genuíno em ajudar, para fazer essa discussão, para
para dar as orientações, tirar as dúvidas, porque uma das coisas que também atrasam a Assembleia são os condôminos notarem que o síndico não sabe bem do que ele está falando, não está seguro, ele não sabe responder, ele está gaguejando, está vacilante, eu vou ver isso, depois eu digo. Isso aí é terrível, as pessoas voltam para casa da Assembleia com aquela sensação, pô, cara, será que eu dei um voto na coisa certa? Então, o que você está falando é ultra pertinente, e eu acho que uma das formas de materializar isso é justamente você buscar formar comitês. Então, se você vai tratar, por exemplo, de uma área verde nova, forma um comitê de jardinagem, né? Não sei se tem arquitetos, paisagistas, pessoas. Forma esse comitê de pessoas que são especialistas no assunto para te assessorar, porque você, como síndico, você não tem a obrigação de ser expert em tudo. Não tem essa obrigação. Né? E é interessante também que você conte com a ajuda dessas pessoas, porque além delas estarem interessadas, provavelmente, em muitos casos, isso vai fazer com que o condomínio economize a contratação de um profissional para fazer isso. Já tem profissionais que moram lá que vão prestar esse serviço. Então, é uma ideia aí ou, no também mínimo, contratar de forma correta, né, Sérgio? Isso. Porque mais cabeças pensando que não, a solução. Eu acho que é legal essa ideia porque você envolve a comunidade, primeiramente, você traz a comunidade para perto de você. Né? Outra coisa, essa própria comunidade vai se sentir útil e vai atrás. E elas vão divulgar essa informação. Se você falou, sente mais segurança, né? Talvez aí também essa questão você falou do ser líder, né? É delegar. Eu falo, sim, você não precisa fazer, é delegar, né? É delegar. Né? Então, assim, que a gente tem que entender que é isso. Tem uma outra função estratégica também. Se você envolve, digamos, 5 pessoas no desenvolvimento de um projeto, quando chegar na hora da Assembleia, pode ter certeza, você conta com pelo menos 5 votos favoráveis. Faz sentido, né? Verdade, é verdade. Eu não tinha pensado por esse lado, velho. Boa, então, boa. É uma coisa que também agiliza. Então, assim, gestão participativa. De certa forma... Porque aí vem a parte que vamos comentar aqui, sim, ser síndico é ser político, né? Acaba que é o seu cabo eleitoral, né, galera? Vamos fazer, né? Total. Você está lidando com gente, né, cara? Gente é um bicho complexo aí de você lidar, né? E você navegar aí entre as vaidades, os desejos, os sonhos, e isso tudo sendo equilibrado com o pratinho do orçamento, da legislação, não é fácil, não. Ser síndico não é hobby. Ô Sérgio, assim, o que eu estou vendo hoje no movimento que eu acho que poderia mudar e melhorar? Essa parte de seleção do síndico, sabe? Eu acho que as administradoras podiam atuar mais nesse sentido. Que, não dá mais para chegar lá 5 minutos. Vou falar. É ruim para a comunidade, é ruim para quem vai. E eu acho que está na hora das administradoras dar um despertar para isso, para fazer um processo de seleção melhor. Né? Porque, assim, eu percebo muito isso. Às vezes o cara coloca ali, a assembleia que eu tive a última, o cara falou assim, ó, gente, vamos votar alguém no condomínio. Desse jeito. Assim. Pô, então assim, não, desse jeito. Vamos falar, vamos botar alguém no condomínio. Então, assim, porque a pessoa tem que entender, que eu falei para a gente que durante a nossa live, é isso. É a gestão, o que a gente está falando aqui, é ter gestão, ter conhecimento, né? Então, assim, dá uma dica aí, ó, administradoras, vamos ajudar, né, o condomínio, nem o síndico, o condomínio nesse processo. Vai uma semana antes, converse com quem quer ser candidato, troca uma ideia, vê se é o perfil que vocês adequam, né? Eu, um tempo atrás, participei de um processo seletivo muito interessante, que o pessoal disse, Tiago, gostei muito de você, só que você mora longe do condomínio. Eu falei, não, mas não precisa, mas é o critério para nós, é morar perto. Eu falei, tudo bem, porque você entende, cara, que é um processo mais democrático, mais justo. Porque hoje que eu percebo muito é isso, é tendenciando aquela pessoa, né, não dando igualdade, às vezes, na hora de divulgar. Né? Então, sim, são coisas que eu percebo. E outra coisa, muitas administradoras nem vai na Assembleia para poder ajudar, para poder orientar. Então, sim, tipo assim, pega o meu dinheiro, boto no bolso e tchau. Eu não sei você, para mim, negócio de administrador de condomínio, para mim é totalmente errado. Tinha que ter outro nome. Porque para mim, a administração tinha que ser o braço direito do síndico, ser o gerente do síndico e ajudar ali. Nem falo síndico, eu falo o próprio condomínio, sabe? Eu fiz um vídeo sobre isso e o pessoal gostou bastante. Onde eu digo o seguinte, olha, eu tenho uma notícia para vocês, uma notícia bombástica. A administradora não administra. Não devia nem ter esse nome, porque ela não administra, entendeu? Ela dá suporte.
ela dá suporte na área financeira, contábil e tal, retenção de impostos, RH. Nem financeira, nem isso. Não sei você, as que eu conheço, por exemplo, só faz o balancete. Não faz uma previsão orçamentária com o síndico, não orienta o cara como fazer. Por exemplo, as minhas previsões orçamentárias, eu sempre boto a gordurinha a mais. Porque eu sei que pode acontecer uma coisa ou outra. Cara, eles botam no eixo ali, eu falo, cara, não vai dar certo, vai dar ruim uma hora aqui. E dá ruim, porque ele tem experiência. Eu fui gestor de frota em Brasília, cara, eu cuidava de 500 veículos. Eu já geri empresa. Então, assim, você tem esse caguete, ó, vai dar uma margem aqui para acontecer isso e tal, vai ter de preço, pode aumentar. Então, assim, porque o único onde você pode ter talvez uma estratégia para ter uma tranquilidade na gestão é na formação ali da taxa condominial, que é a previsão orçamentária. Porque se você errar ali, filho, você vai penar o ano todinho até você rever, vai ter que chamar a assembleia, pô, eu errei no cálculo, não sei o quê. Então, como você falou, eu concordo com você 100%, porque eu já trabalhei na administradora também. O que eu saí por causa disso. Cara, eu não entendo, só entrega o balancete, não ajuda o cara em nada, em nada. Pois é, e eu acho que, por mais que a gente se indigne com isso, que a gente acha que isso é errado, é mais fácil, pelo menos essa é a minha cruzada nesse momento, é mais fácil eu buscar levar conhecimento para os síndicos do que tentar mudar a mentalidade das administradoras. As administradoras, e eu tenho algumas experiências aqui que não foram muito boas, inclusive uma delas envolvendo essa questão de planejamento orçamentário, que foi um desastre, que acabou causando a demissão dela daqui, mas enfim. Então, assim, eu vejo que o segredo, a chave para mim, está numa melhor capacitação do maior interessado, que é o síndico. Ele que vai sofrer as consequências, mais até do que o resto dos moradores. Os moradores vão ter aqueles problemas, vai faltar alguma coisa, mas ele, além de sofrer essas mazelas todas, ele ainda vai ser responsabilizado, ele pode ter que responder civil e criminalmente por isso, enfim. Eu vejo ele sendo o maior interessado mesmo. Então, é o tipo da coisa. Muitas vezes, você que contrata um serviço, você não precisa nem dominar realmente aquele assunto ou aqueles assuntos, mas você tem que ter uma boa noção para dizer, pô, tô farejando algum problema aqui. Se você não tem nem essa noção, você não fareja nada. Você vai assinar o que vier para você. E vai passar. Entendeu? E lá na frente você vai ter que responder por isso. Então, o meu objetivo realmente é levar o conhecimento de uma forma simples, de uma forma descomplicada, de uma forma leve, de uma forma de pílulas diárias, todo dia um pouquinho, para os síndicos. Porque o que eu vejo é assim, se você perguntar perguntar para os síndicos em geral, pô, você quer ter esse conhecimento? Quero. Ah, então toma aqui 3 livros, 2 cursos, o cara não vai fazer. É mais ou menos como você cobrar dos seus moradores que eles leiam a convenção. Vamos combinar? Ninguém lê a convenção. O que eu fiz aqui para a convenção sair da gaveta e vir para a vida? Toda semana eu destaquei um parágrafozinho ou um trechinho curto que tinha a ver com algum acontecimento recente e colocava no grupo de WhatsApp. E ali eu convidava as pessoas a discutir. Gente, esse parágrafo da convenção fala um pouco sobre o que aconteceu na semana passada. O que vocês acham? Trechinho curtinho. O trechinho curtinho ele vai ler. O comentário vai consolidar. E a partir daí, isso começou a sair da gaveta de arquivo lá, estava morto, ninguém sabia, e começou a vir para a vida. As pessoas começaram a ficar ligadas que tinham algumas coisas ali que elas precisavam tomar ciência. Então, esse tipo de estratégia, esse tipo de coisa, muitas vezes os síndicos não têm esse jogo de cintura para fazer isso. E é isso que eu busco levar. Dicas muito práticas, muito fáceis. Qualquer pessoa, você não precisa ser administrador, precisa ser finança, não precisa de nada. Você pega isso aqui e aplica. Basta querer. E você está falando uma coisa que muito síndico falha, cara, é comunicação. Por exemplo, eu uso a ferramenta informativa toda semana. Que é mais ou menos você faz aí, né? Eu boto ali, legal. Se for cigarro, eu boto a imagem, eu comunico. E a pessoa fala, aí às vezes a pessoa, e aí tá interessante, tem gente que me liga assim, por que você está me mudando? Eu falo, quê? Como é que é? Lê o que tá escrito aí. Ah, é informativo, né? Aí o cara, pô, no mês passado você falou isso. Falei, eu vou falar todo mês, porque é um processo de educação. Ele é continuado. Eu tenho que estar revivendo a mente de vocês que não pode, que não pode. Às vezes vocês esquecem, né? Então eu uso muito, né? Acaba que, por exemplo, se acontece uma situação em tal condomínio, o que eu faço? Já replico para os outros, já uso a ferramenta. O que é que você falou? É reviver. É fazer as pessoas participarem e entenderem o que é que não pode, né?
Cara, e o síndico tem que usar isso toda hora, gente. Usa informativo a dar pau, entendeu? Porque, e outra coisa, entender que o processo de educação é assim. Eu faço hoje, esqueço amanhã, e você tem que lá estar revivendo as pessoas o que pode, o Yes. que não pode, qual é a regra, né? E o síndico, eu acho que é uma coisa que eu percebo também muito é isso. Eu vou nas assembleias, o síndico, também falta comunicação. Falta o cara falar, ó, gastei tanto. Ó, gente, a situação tá X. Eu já vi condomínio esse cara ir lá, todo bravo com o cara, depois o cara se explicou. Pô, cara, por que você não falou antes, velho? Você entendeu? Porque assim, às vezes é isso. Porque se você falou, se você não deixa bem clara a coisa, você vai estar o quê? Dúvida. E dúvida gera o quê? Incerteza. Incerteza gera o quê? Fofoca. Então, sim, você vai deixar as pessoas. Depois que eu aderi meus relatórios, a melhor coisa que aconteceu. Por quê? Quem me procura direcionar. Tiago, o que foi essa nota fiscal aqui? Tiago, o que foi isso aqui? Então, já tem um motivo ali, eu falo, ó, aconteceu por isso, por isso, por isso. Ah, cara, legal. E às vezes eu encontro com a pessoa, quando a pessoa me pergunta, eu falo, você viu o relatório? Mandei para você. Eu estou fazendo a obra mesmo, que eu sempre coloco, eu paguei 50%, já paguei tanto. Aí eles olham assim, Tiago, já pagou quanto? Eu falei, ó, faz o seguinte, abre o celular aí. O cara olha para mim, você abre o celular, ó o relatório aí. Ah, é mesmo, que legal. Eu falo, você olha todo mês, cara. Você quer o seu condomínio, como é que tá? Tá aqui, ó, o extrato bancário, como é que tá. Então, assim, é bacana. E é um dever nosso levar essa informação para os moradores, cara. E para mim é uma estratégia muito boa, porque eu te falo, leva tranquilidade, leva calmaria. E não tem pergunta boba. A pessoa já vem perguntando direto que é, já falo que é também, e tudo fica tranquilo. É isso aí. Criar esses canais de comunicação é importante não apenas para você ter transparência na sua gestão, mas para você ter paz. Por que eu estou dizendo isso? Porque é também um post que eu fiz. As pessoas, elas têm o desejo de matar a sua curiosidade, ou pegar a sua informação, ou tirar a sua dúvida, no momento que as convém. Que pode ser subindo no elevador, que pode ser às 3:30 da manhã porque ela está com insônia, porque pode ser, assim, encontrou você no shopping e decide. Quando, na verdade, assim, quando você cria os canais de comunicação, você não está apenas incentivando a transparência, mas também você está delimitando o que é a sua obrigação como síndico e o que não é. E isso que você faz é o correto, né? Tipo assim, olha, se você quer saber essa informação, você tem todo o direito, mas ela está lá no relatório, você vai lá e lê. Está lá no boletim, você vai lá e lê. Ah, mas você não pode me dizer rapidinho? Não, não posso. Não posso. Sabe por quê? Porque é rapidinho seu com rapidinho do outro, não é mais rapidinho. Então, existem os canais adequados para as coisas acontecerem, né? E todos são bem-vindos a perguntar, a querer saber, mas cada macaco no seu galho. Né? É igual eu falo, igual você falou, eu acho que quem ganha, cara, maior é o gestor, que é tranquilidade. Hoje foi engraçado, hoje a moradora, cara, torrou minha paciência com a nossa situação lá das lâmpadas. E eu falei, ela tinha falado para mim, falei, ó, fica tranquila, que eu já falei com o profissional e vai lá resolver o problema. Só que foi feriado ontem, né? Antes de ontem, eu falei, ó, tá feriado, cara, então tem uma demanda e lá vim resolver. Ela falou, por que esse grupo é fechado? Eu falei, por isso mesmo. Você imagina falar um monte de coisa dessa, outra falar um monte de coisa, entendeu? Já fala direto comigo, aí não é o que resolvo. Então, o que você vai falar no grupo? Fala comigo. Porque assim, as pessoas, assim, vão no grupo, descarregam, e aí quando quer para falar de verdade, não fala. Né? Deixa ali. Então, foi para exatamente por isso, porque eu quero a coisa direcionada, você entender como é que é o processo, para não criar polêmica, para ficar coisa tranquila para mim, para você. Então, assim, as pessoas às vezes não entendem, mas as pessoas precisam desse direcionamento, dessa orientação. E parte da gente orientar. Né? Então, assim, o bacana é isso. Acho que a gestão é isso. É tranquilidade, é para ambas as partes. Para nós que somos síndicos e para o condomínio também ter segurança nessa gestão. E eu percebo, eu falo pra você, que muito síndico, tem muito síndico que eu quero destruir o síndico. Quando eu vou conversar, às vezes falta essa comunicação, às vezes falta a empatia, às vezes falta um pouco de divulgar essa informação. Né? Então, se o cara fica prendendo ali, coisa que não devia nem prender, devia soltar. Né? E outra coisa mais importante também, para quem está assistindo aqui, se você quer síndico, meu irmão, síndico tá ruim, tá dando problema, larga. Sempre vai ter um condomínio melhor. Tem coisa que não adianta não, filho. Nem Jesus Cristo dá jeito na causa. Né? Eu vejo muito amigo nosso síndico que tá preso naquela coisa. Eu falo, cara, larga. Não vale a pena, cara. Para você colocar em risco sua saúde, ou assim, o clima familiar e tal, se você sentir que realmente está pesando demais, pede para sair 02, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó.
nós temos aqui algumas perguntas, né? A Marise Pinheiro Nunes. Sérgio, tem outro lado também. Preparei um relatório sobre o que foi feito e tudo que precisava ser feito. O síndico que assumiu não levou em consideração nada do que informei, não fez nada. Aí o outro lado, né? A gente estava falando do síndico que assume que não pode contar com o anterior, e aí você está contando justamente o oposto, né? Que você entregou tudo pronto, tudo disponibilizado lá para o novo síndico, para saber o que fazer, o que não fazer, e ele não quis. Mas é aquela velha história, né, cara? Você leva o cavalo até a poça, mas beber água é com ele, né? Infelizmente é isso. E assim, você falou, é que você fez sua parte, né? Eu acho que a gente tem que começar assim, faça a sua parte. Foque no seu processo. Deixa do outro lá, né? Exatamente. Ó, tem uma amiga queridíssima aqui, um aluno do meu curso, a Verônica, ela falando a famosa frase de repente síndico, o óbvio precisa ser dito. Eu adoro isso, cara. O óbvio só é óbvio para quem sabe. Mas quando você assume que isso é óbvio para o outro, muitas vezes você deixa uma lacuna de informação que é crucial. E aí a coisa desanda. Então, assim, por mais que você ache óbvio, diga, escreva, coloque lá no seu boletim, enfim. Diga, porque muitas vezes o óbvio não é assim tão óbvio. Isso foi uma coisa que eu aprendi aí e funciona muito, muito bem. Pronto, vamos nessa. Rapaz, me conta uma coisa, eu estou curioso aqui sobre você. Hã? Uma coisa que eu estou curioso com você. Eu vi que você é radialista, que você é síndico profissional, você falou agora de 5 condomínios, que você tem um podcast, você tem esse canal aqui, você é corretor de imóveis, ou seja, você assovia, chupa cana, joga nas 11 e chuta com as 2. Como é que você faz isso, cara? Conta pra gente aí. Ô Sérgio, na verdade são coisas interligadas, né? Como é que surgiu o inteligência condominial, né? Quando eu entrei nesse ramo, eu tenho pós em marketing. Então eu entrei nesse ramo, foi a primeira coisa, eu fiz o que você fez, vou pesquisar o mercado. Eu fiquei 1 ano andando em Brasília, todos os condomínios, conhecendo o mercado. E qual a grande dificuldade para vender para condomínio? É chegar na pessoa do síndico, que é o tomador de decisão. Então eu falei, cara, a gente tem uma coisa diferente. E aí veio a ideia do rádio. Aí na época eu fui lá, uma pessoa me indicou a rádio, fui lá, me levou, fez essa conta, comprei um horário, eu paguei do meu bolso, na área comercial, paguei como investimento, né? Na época, o programa era 2 horas, no sábado, eu tinha um humorista dentro do programa, que sempre foi essa pegada mais popular, mais divertida, né? Então, assim, no começo sempre foi assim, e era sempre um canal. E assim, como é que surgiu de síndico para síndico, pra vocês terem ideia? Quem nunca viu? Quem for lá no canal e vendo pelos vídeos, eu fazia no condomínio. Eu ia no condomínio, gravava como se fosse um programa, com celular, falava com os moradores, falava com o funcionário, mais ou menos 50 minutos. Porque era o quê? Né? Minha forma de vender. Uma coisa, chegar no condomínio, eu chegava lá, quem é você? Eu sou o Thiago do administrador, ninguém recebia. Eu chegava, não, eu sou o Thiago lá, eu tenho um programa de rádio. E tudo era verdade e é verdade, né? Eu gerava conteúdo, gero conteúdo para os síndicos. Então, cara, que legal, vem cá. Então, eu criava uma conexão com o síndico, né? O corretor de seguros, eu vendo seguros, na verdade, para condomínio, porque eu já estava no ramo. Ou seja, aqueles clientes que eu vendia assessoria, eu vendo hoje o seguro normalmente, né? E a rádio, para mim, é radioterapia, porque na rádio lá a gente tem uma inteligência condominial, hoje eu estava falando um quadro muito bacana, que é como educar seu filho, falando sobre educação infantil. Quinta-feira eu estava na Quinta do Sexo, falando sobre sexualidade. Então eu falo diversos temas. Para mim, a rádio é diversão. Eu acordo todo dia 6 da manhã, vou super feliz, porque todo dia é um papo diferente e eu gosto disso também, né? E o condomínio é a minha profissão, né? Igual eu falei, eu estou com vários condomínios. Tem essa questão do podcast que foi ficando, a gente às vezes aumenta, diminui, vai criando, porque assim, igual eu falo, criar conteúdo para condomínio, ele tem começo, meio e fim, né? Porque sempre é barulho, vizinhança, não sei o quê. Então a gente foi criando, por exemplo, eu criei o seguro condominial, que é o quê? O insight do síndico, aprender um pouco mais como contratar o seu seguro, que é algo importantíssimo, contratam-se muito errado. A gente criou o coach condominial, levei psicólogos, terapeutas, para a gente cuidar dessa parte. Igual eu falo, você terceiriza tudo no condomínio, menos sua emoção. Porque eu posso chegar numa causa jurídica, ô advogado, vem cá, ô engenheiro, vem cá, ô jardineiro. Agora, como você vai lidar com a emoção? Não. Então a gente criou, né? Tem um coach condominial, tem um caso de condomínio, que é as histórias de condomínios, né? E o que é bacana, a gente vê, por exemplo, eu criei um quadro que hoje a gente já fala sobre isso, que é os julgados e comentados, né? Eu pego o julgado da semana e a gente conversa sobre aquilo, né? Já tem livros, pessoas lançando livro com essa vibe, que é bacana isso, que a gente vê que é a semente. Mas isso aqui é igual que eu, de síndico para síndico. Eu falei, cara, eu não sei você, mas eu vejo nos eventos, todo mundo fala para o síndico. Pouco se vê o síndico voz.
falar da dor dele, da experiência dele. Então, como é que surgiu o síndico? Para pô, cara, eu tenho que falar com mais síndico. Eu quero aprender igual com você, eu já aprendi muita coisa. Sempre estou aprendendo. Porque às vezes tem um síndico que é psicólogo, você aprende gestão, você como lidar com as pessoas. Pô, tem um síndico que é gestão de projeto, pô, isso é legal. Pô, tem um síndico, então sempre está aprendendo. Essa troca de conhecimento, que é bacana. Acho que a gente tem, por isso que eu falo que a gente tem que se unir mais, trocar mais ideias. Por exemplo, eu tive que ir em Brasília, teve um evento aqui, Una Síndico. Cara, um puta de um evento, mas não tinha um síndico palestrando. Eu falei, pô, não dá. Não dá, porque assim, tinha advogado, tinha engenheiro, tinha psicólogo, mas cadê o síndico? Eu falei, cara, tem que ter um síndico, gente, porque ele que é o cara. Então, assim, o que eu percebo muitas vezes, da minha experiência lá de trás, de 4 anos atrás, que é muito para e pouco com, no sentido de que, vem cá, vamos sentar, o que você está precisando, vou te orientar. Quantas vezes eu dava consultoria de seguro, não fechava, eu não ficava chateado. Quantas vezes eu dava assessoria ali, não fechava, não tem problema. Quantas vezes eu fui em assembleia, sabe o que eu fazia? Falar, cara, mantém esse síndico aqui. O cara, tu tá doido, tu você para ser síndico. Eu falei, cara, mas ele não é má pessoa, que falta orientação. E aí eu ficava com o cara, às vezes, como subsíndico, dando consultoria pro cara. Porque aí a gente tem que entender, como é que vai melhorar o mundo? É ajudando as pessoas. É o que a gente falou aqui, você falou coisa bacana, você tem um conhecimento, só para você serve? Não, a gente tem que passar para frente. É igual um livro. Só eu ler o livro, que graça tem o bom, você ler e a gente conversar sobre. Né? A gente tem que ter esse envolvimento, cara. E é igual eu falo, para mim foi muito bacana. E assim, condomínio é uma coisa que eu nem queria te falar a verdade. Eu na época estava à toa, aí o cara falou, vendia proteção veio colocar, bicho, tem uma motinha aqui. Eu falei, cara, eu vou estar em condomínio, eu vou ter um monte de gente, eu vou vender. Eu vendi muito seguro assim também. Vou vender seguro de automóvel e deu certo, foi indo, foi ficando. Só que eu sempre tinha essa vibe diferente. Cara, é muito difícil vender, chegar no síndico. E outra coisa, a gente sabe, uma coisa é você dedicar. Por exemplo, eu, quando chego na Assembleia, falo, ó, eu sou síndico profissional. Porque tem gente que fala assim, eu sou enfermeiro e síndico. Eu sou advogado e síndico. Eu falo, ó, cuidado, porque não é, a prioridade do cara não é essa. Se der BO, a profissão do cara é outra, né? Graças a Deus, ela está tendo essa mudada de chave e as pessoas percebendo isso também. Né? Então, sim, mas o bacana é isso. E a ideia foi exatamente essa que você falou. Eu vi isso. Pô, tem que qualificar. Por exemplo, eu perdia contratos, cara, por causa de R$ 100. E eu falava, cara, o cara não dá conta de cumprir. 3 meses depois, o cara estava me ligando, fechar contrato comigo, por falta de conhecimento. O que acontece? E a questão até mais bacana que é, ou seja, para as pessoas valorizarem, elas têm que entender o que é valor. Então tem que ensinar para elas o que é valor também. Porque quando a gente fala assim, isso aqui, essa água tem um valor X. Ela nem sabe o que é valor. Então eu tenho que ensinar primeiro o que é valor, para ela, por isso que vale, vou pagar isso. E às vezes eu passo em Assembleia, chego lá, o cara, quanto é que é o seu preço? Fala, é X. Mas o cara aqui, você está tirando o cara por causa de quê? Não é por causa da gestão do cara ou é pelo preço? É pela gestão, então você já paga isso, cara. Eu não estou entendendo. Se vai ter uma coisa melhor pelo mesmo preço, mas o cidadão do condomínio fica lá chorando. Eu falo, então continua com o mesmo. Aí. Já sabe qual é o resultado que vai dar ali. Essa questão de valor, ela passa muito por algo que o mercado vem mudando já há muito tempo. No passado, as empresas e as pessoas mesmo, elas davam mais valor aos chamados canudos, os diplomas, os certificados, né? Você chegava na entrevista de emprego e aí você botava na mesa lá todos os certificados, seus diplomas, não sei o quê, o cara perguntava assim, você sabe falar inglês? Aí você dizia, sei. E cadê o seu certificado? Aí você dava o certificado, pronto, aquilo ali já era prova de competência. Hoje, se você for numa entrevista de emprego, perguntar se você sabe falar inglês, o cara vai começar a falar inglês com você. Se você não responder em inglês, você está fora. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, para o síndico e para qualquer outra função, cada vez mais as pessoas vão cobrar de você, não os certificados, os cursos, não sei o quê, ela vai cobrar uma evidência de resultado. Você é síndico há 10 anos, beleza, me conta aí das coisas que você já fez. Deixa eu dar uma olhada o que é que você fez, né? Do que você é capaz, me mostra do que você é capaz. Então eu acho que assim, mais forte do que qualquer discurso, ou de qualquer diploma, de qualquer coisa, é você demonstrar às pessoas do que você é capaz, o que você fez, o que você é capaz. Eu não sou um síndico profissional, mas eu recebo propostas aqui no meu canal, porque eu mostro todo dia o que é que eu posso fazer por elas. E isso gera nelas o desejo de me ter por perto. Então fica a dica, né? E a outra dica que eu dou... Mas só uma coisa para voltar ao que você está falando, você acha que é importante?
Por isso que eu levanto a bandeira de melhorar o processo de seleção. Porque como é que eu vou falar em 5 minutos? Não dá. Entendeu? Porque se você tem um processo de seleção melhor, você vai eliminar o cara que é 171. Que é o cara que você falou que vai... Você vê que o cara não tem experiência, o cara tá ali só para encher a balela. Por isso que eu ainda falo que tem que melhorar o processo de seleção. Porque aí vai se tornar um processo mais justo. Que, igual quando eu percebi agora, 5 minutos, eu falei, cara, eu não tenho como falar 5 minutos, não. Falem qual é a dúvida de vocês. Eu falei, qual é a dúvida de vocês? Aí uma pessoa, pra você ver, a capacidade da pessoa, falou assim, não, então fala o seguinte, se eu te ligar fora de horário, vai cair naquela... deboche, vai cair aquela musiquinha... Aí eu falei assim, tá bom, peraí, qual é a sua demanda? Qual é a sua demanda? Mas, Tiagão, veja só. Mas nós se eu terminar, vivemos num país... Se eu terminar, ela falou assim, qual é a sua demanda? Ela falou assim, a encomenda não chegou, não sei o que, eu sabia, né? Aí eu fui meio sarcástico. Falei assim, virei pra comunidade, umas 100 pessoas, gente, vocês têm portaria 24 horas? Aí todo mundo tem. Então quem tem que receber essa encomenda não sou eu sou um porteiro, pô. Aí todo mundo falou, você não é porteiro, Thiago, você é síndico. Mas você vê o nível da parada da seleção, entendeu? Mas morador é o tipo de pessoa que precisa ser educado de várias coisas. Muitos deles, você perguntar, não sabe exatamente dizer a diferença entre porteiro, zelador e síndico. O que cada um faz, o que deixa de fazer. Infelizmente, essa é a realidade, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que conviver. Agora, o que eu ia dizer é que, assim, sobre a questão de você apresentar a sua proposta como síndico em 5 minutos, cara, a gente vive num país onde o processo eleitoral, algumas pessoas têm segundos para falar sobre qual é o seu projeto de governo para os próximos anos, né? E, assim, é uma coisa que a gente tem que batalhar mesmo por esse espaço, né? Eu, se tivesse 5 minutos, eu utilizaria esse tempo para sensibilizar a Assembleia de que 5 minutos não são suficientes para apresentar o meu projeto, né? E colocar os donos da bola, que é a Assembleia, no fim das contas, que tem a última palavra, mesmo acima do síndico, acima da administradora, acima de todo mundo, dizendo, não, eu quero ouvir mais, eu quero ouvir o que ele tem a dizer, né? Essa é uma questão, né? Mas assim, eu busco, você estava falando aí sobre os síndicos e o background que eles trazem, né? A questão assim, de questões emocionais, de trabalho, de estresse, de um bocado de coisa e tal. Eu vejo da seguinte forma, Tiagão, quando você sentou aí nessa cadeira para conversar comigo, você não deixou o administrador lá no quarto, nem o radialista lá no banheiro. Você é uma coisa só, cara. Você uma pessoa que une uma série de coisas e traz toda essa experiência, essa história, está sentada aí nessa cadeira nesse momento, exatamente igual a mim. E é que eu acho que muitos síndicos pecam ao falar com os outros síndicos. Porque uma das pegadas que você vai perceber na maior parte da comunicação que eu faço com os síndicos através dos meus canais é que eu não falo com síndicos. Eu falo com as pessoas que estão lá dentro. Porque ali tem uma pessoa, ali tem medo, ali tem angústia, ali muitas vezes uma pessoa está com um processo de depressão, ali o cara está com medo, e é ali dentro que mora essa casca profissional que você vê do lado de fora. Ali tem um monte de coisas, né, cara? É um ser integral, essa visão holística mesmo da coisa. Então, eu fico um pouco incomodado quando eu vejo alguns canais que só falam de aspectos técnicos, como se o síndico só fosse síndico. O síndico é pai, o síndico é filho, o síndico é motorista, ele assume tantos papéis ao longo do dia, ele é tanta coisa, que eu me recuso a enxergar as pessoas como uma coisa só. Por mais que eu fale sobre aquela coisa. Então você vê nos meus conteúdos, eu vou falar sobre finanças, eu vou falar sobre psicologia, eu vou falar sobre tudo que envolve o ser humano, né? E eu acho que isso é de extrema importância para você conseguir tocar realmente o coração do síndico, para que ele faça um bom trabalho. Verdade. Ô, Sérgio, eu tô curioso, cara, para saber quem pintou esses quadros atrás de você aí, cara. Eu gosto de arte. eu sou apreciador da arte. Eu queria saber quem pintou esses quadros aí, velho.
Nesse momento, eles foram pintados pela sombra das dicróicas. Sabe o que eu lembrei? Eu gosto muito do Raul Seixas, né? E aí tem um relato da vida dele que ele ficava assistindo televisão só o chiado antigamente, né? Ficava só o chiado. Aí o amigo assim, cara, tu ficava vendo só o chiado, não, porque aqui eu imagino que eu quero, pô. Aqui a televisão tá tocando o que eu quero, né, velho? A pegada é essa aí, cara. É exatamente isso. Você vai olhar e você vai ver o que você quiser. Tá tudo imaginação, aí. Né? Talvez está faltando é isso pro mundo condominial, né? Usar a imaginação, ver o condomínio como um quadro em branco, vamos criar, né? Vamos transformar, vamos inovar. O passado é passado, velho. Vamos fazer o que agora. E às vezes, você falou uma vez, e outra coisa, às vezes as pessoas querem enquadrar você num quadro que você não vai caber, cara. Talvez você é muito maior que isso, né? E eu achei bacana quando você fala isso. Eu sempre tive essa pegada também do lado mais humano, do lado das emoções. Porque a razão é razão, matemática é matemática. Tanto que nosso símbolo é a razão e a emoção dentro do condomínio, esse controle dessas emoções. E assim, e eu acho que é isso, cara. Pô, Miguel Cid, você é um quadro em branco, velho. Olha que coisa bacana. Você pode fazer do zero. Né? Eu já tive momentos de depressão, momentos anteriores, e eu vi um cara falar assim: ó, o melhor lugar para começar é no fundo do poço. Eu tá no final mesmo, tudo que você fizer é vantagem. Ali não desce mais. O cara falou, mas só você. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar e cuidar. Agora você falou, acho que é bacana. O síndico é um ser humano antes de tudo. Você não tá bem aqui, maluco, nada vai acontecer. Nada. Eu até falo muito no meu programa lá no Ranativo, chama Senta que lá vem conversa. Eu falo muito com o terapeuta, as pessoas, cara, cuida da sua mente, cara. O melhor investimento que você faz é cuidar da sua mente. Porque isso que comanda a sua vida. Isso comanda as suas relações, né? Isso comanda o seu dia a dia. Então, assim, a gente tem que começar a investir mais, né, no nosso cérebro, com terapia, sei lá, com conversas mais saudáveis, igual isso aqui, se divertir mais. Né? Então, assim, eu acho que é isso mesmo, acho que é muito bacana. E volto a repetir, cara, o teu trabalho é maravilhoso. Eu falo porque eu fiquei muito 2 horas stalkeando e gostei muito. Acho que é isso mesmo, é simples, direto e reto, e vamos que vamos, né? E assim, é devagar e sempre, né? Porque o mundo condominial é difícil dar um boom, mas você vai fazer trabalho devagarzinho, vai construindo, e aquele lance. Quem colhe é porque plantou. Se você plantou coisa boa, você vai colher coisas maravilhosas, cara. E, ó, e tá de 10, cara. Parabéns mesmo. Agora, uma coisa que você queria que você comentasse com a gente é sobre o livro. A Revolução no Condomínio. O que seria essa revolução no condomínio, meu amigo Sérgio Gouveia? Meu amigo, foi bom você ter feito essa pergunta, porque esse e-book é um e-book curtinho, tá? Ele tem, acho que 38 páginas, 40 páginas. Ele é curtinho. Ele foi o começo de tudo. Ele foi o começo de tudo. Pouca gente sabe disso. O meu perfil, ele começou em fevereiro desse ano. Em janeiro, eu entrei num programa de desenvolvimento pessoal e uma das tarefas, um dos desafios que foi lançado foi de você escrever um livro. E o prazo para você terminar de escrever o livro era no final desse ano. Mas aí, essa pessoa que estava conduzindo o trabalho, ela disse, olha, lá nas minhas empresas, eu coloquei o desafio das pessoas fazerem isso em 3 meses. Elas tinham que escrever o livro em 3 meses. E todo mundo ficou em polvorosa. E aí eu compartilhei com eles, palavras dele, tá? Não fui eu, não. Palavras dele. Compartilhei com eles quanto tempo eu levei para escrever um livro. E esse tempo foi de 3 horas e meia. Ele escreveu um livro em 3 horas e meia. Eu falei, puta, impossível, isso não existe. Aí ele dizendo, né? Vou explicar para vocês como é que eu escrevi esse livro. Eu peguei um voo de Dubai até São Paulo e sentei do lado de um cara super interessante, um cara que tinha uma história de vida, assim, uma visão do mundo, umas coisas incríveis. Quando eu vi que o papo estava bom, eu liguei meu celular, gravei a conversa. Peguei essa conversa, entreguei para o meu secretário e transformei isso no livro. Então eu escrevi o livro em 3 horas e meia. Aí eu fiquei pensando naquilo, falei, pô, cara, eu tenho algumas histórias para contar da minha vida como síndico, algumas experiências que eu acho que podem inspirar as pessoas. E tá tudo na minha cabeça. Eu sei que se eu abrir a torneira, sai. Aí eu sentei no computador e descobri que no Google Docs existe um dispositivozinho que é de digitação por voz. Você aperta um botãozinho, tudo que você falar, ele escreve. Tiagão, eu sentei de manhã, liguei esse troço, quando chegou no fim da tarde eu tinha escrito o livro.
Esse livro saiu em um dia. E aí eu falei, caramba, saiu aqui um livro. E esse livro, ele assim, né, ele traz a história do que foi que eu fiz nos condomínios, como é que eu fiz essa revolução dos condomínios, obviamente sem descer a grandes detalhes, porque não dá tempo, né? Mas é uma história que, assim, as pessoas que adquiriram o livro disseram, olha, me inspirou, achei legal, gostei e tal. Com base nisso, eu fiz o perfil De Repente Síndico, e o resto da história você já conhece. Então, eu costumo dizer que o e-book, Revolução do Condomínio, é onde eu falo o que foi que eu fiz. No curso, De Repente Síndico, eu ensino como é que se faz. E eu tenho também uma mentoria, onde eu costumo dizer que eu sento do seu lado e nós vamos fazer juntos. Né? Eu estamos aqui com uma aluna nossa, que é aluna do curso e também fez a mentoria, uma querida, e que assim, eu sou super grato dela ter entrado na minha vida e me permitido fazer parte aí da transformação que está em curso nesse momento lá no condomínio dela. Super parabéns. É uma grande profissional que vai entrar aí na área da sindicatura também, que eu tenho muito orgulho de ter participado dessa jornada. Beijo, Verônica. Cara, que bacana, né? Eu sou apaixonado quem faz, né? É igual eu falei que nossa meta é que o síndico tenha mais noites tranquilas de sono, através de uma coisa importante, que é adquirir conhecimento, e a outra, que é mais importante, que é praticar, né? Você vê, o cara te contou uma história, falou, peraí, eu também posso fazer. Se alguém fez, eu também posso fazer. E você fez. Então basta querer. Lógico, conhecimento, com estratégia, buscou a ferramenta para te ajudar, que é o que a gente falou, é gestão, gente. É gestão. O que o condomínio precisa. Eu nem falo mais, eu estou abolindo essa palavra síndico. Ele precisa de um gestor. A grande verdade é essa. Alguém que tenha conhecimento, capacidade, que entenda o seguinte: se eu não sei, eu vou atrás aprender. Né? Se eu não consigo, eu vou atrás do profissional para fazer. Então, assim, que é esse agente de mudança, você falou, igual eu faço com os informativos. A gente é um agente de mudança, né? A gente tem que levar a cultura do bom, da melhoria, do continuado do condomínio, da cultura do bem-estar um para os outros. Eu, por exemplo, trabalho muito a questão do combate aos feminicídios dos condomínios. A gente é um agente de mudança, gente. E aí, se tu quer mudar o condomínio, é através das pessoas. Eu até falo, se você não gosta de gente, então não vira síndico não, meu jovem, porque tem que gostar, tem que ter contato com as pessoas, o feedback. Como é que eu vou criar uma estratégia se eu não sei o que as pessoas querem? Né? Como é que você falou, né? Como eu vou fazer isso? Né? Eu tenho que saber o porquê para fazer como para obter resultado, cara. Então é fantástico. Repito novamente, quem está depois, posteriormente, assistindo as redes sociais, nossa, De Repente Síndico, cara, um trabalho maravilhoso, cara, um canal maravilhoso. Eu fui, vi, olhei, aprendi muito, porque é aquele lance, toda hora estamos aprendendo, cara. Toda hora estamos aprendendo um com os outros, cara. E é apaixonante. Eu, não sei você, eu me amarro ser síndico, cara. Eu gosto mesmo. Eu acordo todo dia, aquele, né? Ainda mais eu que vim de mecânica, de peão, eu falei assim, pra mim é fichinha, velho. Quando os caras vêm com as coisas, eu falei assim, é fichinha, maluco. É legal demais. Mas, cara, é muito bacana. E eu gostei mais ainda do quadro em branco. É isso aí, ó. Cada um pinta o quadro que quer. Não é verdade? Isso aí é a representação de todos os síndicos. Todos nós somos um projeto em desenvolvimento. É isso aí, ó. Cara, me amarrei. E é até bom que tem que ficar explicando, né? O cara chega na tua casa chato. Pô, esse quadro aí. Eu falei, meu irmão, o que é esse quadro? O que você quiser, cara. Ó, pra você ver. Olha a mensagem, é o que você quiser, cara. Basta querer, cara. Não é verdade? Manda essa energia que vai acontecer, cara. E uma coisa que é importante, você falou, igual eu também, é a gente buscar esse desenvolvimento. Né? Igual eu falo, se você não sabe, não tem nada errado ir atrás do conhecimento. Se é uma mentoria, se é um canal, se é um curso. Cara, parabéns para você que reconhece que você precisa estar em desenvolvimento continuado. Né? Eu passei por um processo de coaching há 2 anos e meio atrás, hoje estou passando de novo, porque a gente tem que realinhar, a gente tem que reestruturar, a gente tem que ver o que falta para chegar naquele objetivo. E a gente é um ser humano em construção, né? Não sabemos tudo. E outra coisa, né? Que a gente possa se amar, se perdoar. Se você errou, errar faz parte do processo, meu jovem. Só não tenha vergonha. Né? E eu acho que também é essa parte muito interessante. Ô, amigão Sérgio, cara, estamos na reta final. O papo é muito bacana. Vamos combinar mais lives. Bora. Vamos começar a pintar esses quadros aí, tá? Cada um pinta o que quer. Cara, dá aí uma dica final para os amigos síndicos que estão nos assistindo, que vão assistir. Os amigos síndicos não, os seres humanos aí que estão nos assistindo agora, posteriormente, daqui talvez 1 milhão de anos, né? Que tudo fica registrado, né, meu jovem?
Fica à vontade, deixa a mensagem final aí para os síndicos. E outra coisa, vende o seu peixe também aí, fala da sua mentoria mais, fala do seu canal, entendeu? Estamos aí para ajudar. Fica à vontade, meu jovem. Valeu, meu querido, muito obrigado. O que eu queria dizer para você, e aqui eu estou partindo do pressuposto que quem está nos assistindo não é só síndico, tá? São pessoas que podem estar considerando ou não serem síndicos, seja o que for, não importa. O que eu quero dizer é o seguinte, você é uma pessoa que passou por muitas experiências, que tem vários conhecimentos, que tem muita coisa para trocar e para oferecer para as pessoas. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, não subestime o valor disso que você tem para compartilhar. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo que eu fiquei muito emocionado. Foi logo no começo do De Repente Síndico. Logo no começo. Qual é a minha intenção com o De Repente Síndico? É ajudar os síndicos, tal, compartilhar minha experiência nessa área, tudo mais que a gente falou aqui. Beleza. Mas um belo dia eu tô lá, passeando lá no meu Instagram, e eu recebo um áudio de uma pessoa que eu não conhecia. Eu falei, cara, deve ter mandado errado. E quando eu apertei o áudio, ela dizia assim, oi, tudo bem? Olha, eu estou mandando esse áudio para te agradecer. Há muito tempo eu vinha querendo compartilhar as coisas que eu aprendi, eu sou engenheira, mas eu tinha uma certa vergonha, porque eu achava que o meu jeito não era muito bom, ou que eu sabia não era o suficiente. Mas aí eu comecei a seguir você, comecei a seguir seu canal. E eu vi que você estava ali vendendo verdade mesmo, cara. Você não estava nem aí, você vai de camiseta, entendeu? Assim, você foi de peito aberto, falando as coisas, o que você pensa, às vezes não necessariamente politicamente correto, você simplesmente compartilhava com muita verdade com as pessoas. Isso me inspirou e hoje eu acabei de postar a minha primeiro vídeo. E aí, cara, eu recebi aquilo assim, eu cheguei a ficar com os olhos marejados. Tá branco, tá vendo? Caramba! Você vê, eu queria impactar síndicos, mas eu estou impactando pessoas. Então, o que eu quero dizer é assim, tem muito mais gente observando você, se inspirando em você, do que você jamais vai saber. Isso é um fato. Pode ser que você tenha a sorte de alguém vir e dizer, olha, aconteceu como eu tive. Pô, foi maravilhoso. Depois entrei em contato com ela, super emocionado, muito bacana. E ela está postando até hoje. Ela pegou a vibe e foi embora, entendeu? E está crescendo, graças a Deus, e eu sigo ela, é uma querida. Então, o que eu quero dizer é assim, não espere ser pós-doutor em nada, não espere ser um reconhecidão do mercado, não sei, para compartilhar isso que você tem aí contigo, porque tem muita gente sedenta por saber isso que você sabe. Tem gente que provavelmente, se você compartilhar essa noite, vai mudar muita coisa para ela. Não subestime isso, né? Porque quem está falando aqui é um cara que não é síndico profissional. Eu fui síndico de poucos condomínios, mas olha o impacto que isso já está gerando, né? Quanta gente a gente já tocou. Isso é muito importante. Então não subestime o tamanho que você tem, o poder que você tem de tocar as pessoas, de motivar as pessoas, de influenciá-las, porque ele é muito maior do que você imagina. É o meu recado. E é isso aí, né? Eu acho assim, Sérgio, eu falo muito lá que é o seguinte, menos julgamento e mais acolhimento. Acho que é assim, ó, olhar para a pessoa como um quadro em branco, que ela é capaz de qualquer coisa. Você falou uma coisa importante esses dias, igual eu falei você lá no programa de segunda a sexta, a gente fala de, cara, eu falo de xamanismo, a sexualidade, de religião, a política, a gente fala de tudo, né? E sem querer mandar uma mensagem para uma pessoa enganada, né? Achei que era assim, de que não era. Falei assim, cara, aí, Thiago, ó, tô te acompanhando lá, semana passada eu vi um vídeo tal. E eu falei assim, caraca, pra você ver, porque assim, eu sou um cara que eu faço pra mim, sinceramente, eu faço igual, eu não tô preocupado se tu tem quantos seguidores, eu gosto da conversa. Eu já chamei gente pra conversar, o cara falou, Thiago, mas eu só tenho 100 seguidores, eu tô preocupado com seguidor, cara. Eu quero é conversar, eu quero trocar ideia, porque isso é o de menos. Eu acho que é essa troca, essa energia, né? E graças a Deus eu fiz muita amizade através disso aqui, ó. Eu chamava do nada, gosto de você, ó, vamos fazer uma live? Bora, então bora, estreia, vamos conversar, trocar ideia. E é isso, cara, igual você falou, uma coisa bacana, né? E quando você inspira alguém, você tá se inspirando também, né, cara? E é muito bacana. E igual eu falei, cara, quem planta, colhe.
Então a pergunta é o que você está plantando, né? O que você está plantando aí na sua vida, nas suas relações, né? Como é que você está pintando esse quadro em branco que é a sua vida, cara? Que trem maravilhoso. Cara, estou muito feliz de ter conhecido você. Igual eu falo pra todo mundo, minha casa é sua casa. Se você quiser vir a Brasília, pode ficar aqui em casa. Não pode pagar hotel, não. Vem aqui para casa, que já bater papo, vai conhecer Brasília. Fica à vontade, vamos combinar outras lives também. E foi um prazer, assim, Sérgio, parabéns pelo ser humano que você é, o trabalho espetacular que você está fazendo. E outra coisa, vamos tirar a palavra de síndico, vamos falar gestor. Eu acho que você tem uma carreira aí empreendedora, eu também tenho, a gente vem do mundo empresarial, então assim, eu acho que isso é o gestor, que aí valoriza quem? Não é o síndico, não é a pessoa, é o trabalho, é o perfil, é o profissional. E a gente quer a mesma coisa, né? A gente quer melhorar o mundo condominial com mais alegria, paz e amor. É o seguinte, o bem sempre vence. Meu jovem, fala um pouquinho agora, que você fala dos seus cursos aí, do livro, como é que faz aí o pessoal adquirir? Olha, quem tiver interessado, eu tenho algumas coisinhas bacanas. Elas estão todas no link da minha bio. Se você seguir o meu perfil, De Repente Síndico, aqui no Instagram, tem um linkzinho lá na bio, e aí ao clicar lá, você vai cair em vários botõezinhos. Um é do curso, outro é da mentoria, outro é do e-book. Eu tenho o e-book gratuito também para síndicos que estão começando. É um e-book bem interessante. Baixou? Ele dá algumas dicas. Um conhecimento gratuito, eu tô dentro, cara. Pô. Ali eu dou umas dicas assim. Eu te stalkeei. Eu até me inscrevi no canal também, gente. Vai lá no YouTube, o canal tá muito bom. Me inscrevi lá, ativei o sininho, ó, tô dentro. O canal do YouTube eu dou algumas aulas gratuitas. Aulas sobre alguns temas que muita gente vende, eu dou de graça. Realmente eu quero ajudar. Então, você entrando no link da bio, você vai ter acesso a tudo que eu tenho para oferecer. Tudo. Eu reuni tudo ali para ficar fácil. Então, meu convite é esse. De Repente Síndico aqui no Instagram. E lá você clica no link da bio, você vai ter acesso a tudo o resto. Vai ser um prazer estar contigo. Meu jovem, gratidão. Muito obrigado pelo bate-papo, pelo conhecimento. Me amarrei na parada do quadro em branco aí, velho. A vida é isso aí, um quadro em branco. Pinta o que você quiser, cara. Jogou futebol, Mona Lisa, uma praia. Cara, usa a criatividade, usa a sua energia. E sim, cara, gratidão, energias positivas. Ó, não esquece. Quando você quando estiver aqui em Brasília, pode ficar na minha casa aqui. A minha esposa fica brava, fica assim, Thiago, tu chama tanta gente aqui pra casa. Eu falei, outra coisa, tem que acolher bem. Não aceita o cara feio. É isso aí. Como é que síndico recebe mal? Não tem jeito, velho. Não tem jeito, né, meu jovem? Cara, obrigado mesmo. Valeu, boa noite, pessoal que nos acompanhou também. Muito obrigado. Tudo de bom, meu jovem. Gratidão pra você. Valeu. Falou, valeu, galera. Um abraço. galera. Foi mais uma edição de Síndico para Síndico. Valeu.